Mas ainda falando dessa situação, dessa tragédia no sul do Espírito Santo, muita gente quer saber, né? Quer tentar entender quais fatores climáticos, o que contribuiu para que a água não escoasse de forma mais rápida lá em Mimoso do Sul, né? E o que precisa ser feito a partir, lamentavelmente, dessa tragédia, para que isso não volte a acontecer em Mimoso e em outros municípios do Espírito Santo. A equipe do nosso TN conversou com um especialista em impactos ambientais, tá? Na situação atual, é indispensável tirar uma cidade do lugar, mas é preciso se preparar, claro, para situações parecidas que podem voltar a acontecer. Vamos acompanhar a reportagem que você vê agora aqui na tela do TN. Sacode! A região sul-serrana, severamente castigada pelas chuvas, é cercada por montanhas. Mimoso do Sul, cidade mais afetada, está a uma altitude de 84 metros em relação ao nível do mar. Mas a região montanhosa que a cerca chega a altitudes próximas a 1.400 metros. Mas talvez você se pergunte, qual a relação dessa característica da região com os estragos do último fim de semana? De acordo com esse especialista em impactos ambientais, esse é um fator que influencia a quantidade de chuva na região. Aquela região é uma região que sempre tem enchentes, né? É uma bacia hidrográfica ali do Itapimirim, do Itabapoama, que recebe umidade, tem um efeito das montanhas e é comum ter enchentes. E além disso, nós tivemos uma onda de calor muito forte antes. Então a chegada dessa quantidade de umidade diferenciada pela mudança do clima com essa onda de calor e o efeito da montanha, que nós chamamos orográfico, isso cria um clima perfeito para essas tempestades. Outra característica das cidades do sul é o fato de serem banhadas por rios. Mimoso do Sul, por exemplo, está na bacia hidrográfica do rio Itabapoana, cercada por 4 rios: o Muqui do Sul, Itabapoana, São Pedro e Preto, além dos córregos importantes. Essa história de nós ocuparmos a margem do rio, as encostas, as áreas de preservação, isso é uma bomba relógio para que nesse momento os efeitos sejam maiores. Mas fatores naturais e de ocupação são agravados por um problema alarmante: a crise climática. A onda de calor que enfrentamos durante o verão, o aquecimento global e secas prolongadas são alguns dos sinais do mau funcionamento do nosso planeta. E a visão de especialistas é que é a partir de extremos que as autoridades precisam se planejar. Em relação a Mimoso e outros locais, é também a questão que a rede de drenagem natural lá, da bacia, leva a concentração de água para a cidade. Como a cidade foi feita no caminho das águas, quando há muito mais água, o efeito é muito maior. Nós temos que redesenhar nossa cidade. As ocupações têm que ser repensadas. Os novos loteamentos não podem mais serem feitos como era. Tem que a questão climática, a questão pluviométrica tem que ser levada em conta. Para isso, precisam se fazer estudos profundos, robustos, e nós no Espírito Santo precisamos fortalecer a estrutura meteorológica. Os municípios precisam ter pessoas especializadas em clima, acompanhar isso para fazer a prevenção e para fazer essas ações que evitem que a tragédia continue. Algumas cidades do sul receberam um acumulado de 300 milímetros de chuva em poucas horas. Essa foi uma quantidade insustentável para escoamento, o que tornou a devastação inevitável. O especialista observa que é preciso encontrar novas formas de enfrentar o descontrole climático, mas o que estamos passando é uma resposta de ações humanas. É muita chuva, é impossível você escoar isso sem impacto, mas se a gente tivesse mais cobertura florestal, tivesse mais conservação do solo, não tivéssemos entupido nossos rios de terra, não tivéssemos aterrado as áreas de recarga hídrica, com certeza esse impacto, mesmo com essa chuva, seria menor. São questões para a gente refletir, né? Parabéns aí à nossa Júlia pela reportagem.